Olá, tudo bem? Eu sou a Carolina Lobato, psicóloga infantil, psicopedagoga e psicomotricista. Trabalho com desenvolvimento infantil. E eu tinha feito uma relação de alguns temas que eu acredito serem muito importantes para a gente conversar e tirar dúvida, aliviar um pouquinho o coração aí de vocês, né? De nós, papais e mamães. Mas ontem, conversando com algumas mães, eu percebi que tem um assunto aí que preocupa bastante, a gente fica um pouco sem saber o que fazer quando ele acontece. E eu tô falando sobre o medo. Então, o que seria o medo, né? O medo, ele é uma emoção básica aí, que todos nós sentimos, não tem como não sentir, faz parte do nosso funcionamento. Até os animaizinhos têm, sim. Tem quem diga que não, mas tem sim, né? Você já olhou um cachorrinho com uma cara de bravo, mostrando os dentes? Ele tá mostrando raiva? Será que você ia arriscar colocar a mão nele? Você vai se proteger. Ele tá insatisfeito ou tentando se proteger de você por medo. E essa é a forma dele se manifestar. E não, pra gente, humano, não é diferente. Então, hoje eu vou falar sobre o medo nas crianças. Então, assim, é importante pensar que não é o fim do mundo. Não é uma coisa que acontece só com a sua criança. Na verdade, ele acontece com todos nós, independente da idade. Mas quando a criança sente o medo, ela tem a dificuldade de se expressar, de manifestar o que ela está sentindo. Então, isso se torna mais angustiante. E quem está ali perto para tentar ajudar tem mais dificuldade, né, nessa comunicação, por mais boa vontade e disponibilidade em ajudar. Então, a gente fica bem perdido mesmo. Pensando que é algo que acontece, tá lá, que não tem muita opção, em algum momento vai acontecer. Eu preciso o quê, então? Né? Eu preciso saber lidar, me preparar para quando isso acontecer. Em alguns momentos a gente tem como sim se preparar, imaginar alguns tipos de situações. Outras são surpresa, então a gente não tem como ter muita ideia do que vai acontecer. Mas quando a gente entende o mecanismo, entende a forma que isso tudo acontece dentro da gente, mesmo as crianças, eles são capazes de entender esse funcionamento delas, a gente consegue sim lidar com o que acontece com a gente. O que é o medo, então? O medo, ele é uma forma de nos proteger diante de alguma situação que possa vir nos colocar em risco. E aí eu vou ter algum tipo de reação diante disso. É todo um processo. As crianças, elas têm algumas fases que têm alguns medos mais específicos, que se repetem, mas é importante o adulto ficar atento à frequência que esse medo acontece. Como que esse medo está aparecendo aí para essa criança? O quanto que essa criança tenta expressar, né, para você, qual é o pedido de ajuda que ela faz, entender o que ela está aí tentando te passar. Mas Carol, eu já não sei mais o que fazer, meu filho só chora, não quer dormir no quarto, e aí vem pro meu quarto, a gente não consegue dormir, eu já tô cansada, eu tenho que trabalhar, meu marido tem que trabalhar, ninguém aguenta mais. Cada medo vai ter uma forma da gente trabalhar, né? Então é importante entender justamente o quanto que isso está se repetindo né, que é a frequência e qual é a intensidade. Isso vai determinar se você precisa de uma ajuda profissional ou se é algo que você em casa consegue dar conta. Acima de tudo, fique disponível para essa criança. Não ria, não zombe do que ela está sentindo, do que ela está mostrando para você. Esse medo representa para ela insegurança, ela está se sentindo desprotegida e ela fica angustiada com isso, ela não sabe o que fazer. Então a gente vai ajudar ela a saber o que fazer. Com isso, coloque ela diante de você, abaixe um pouquinho, fique na altura dela, olhe nos olhos, mostre que você está ali com um abraço, um carinho, um beijo,
para que ela consiga organizar o que ela está sentindo, para que ela consiga regular ali aquela coisa toda, né, da emoção que ela está sentindo. E daí sim você vai conversar, daí sim você vai procurar entender, fazer alguma pergunta, o que for. Existem alguns meios de trabalhar, pedir para a criança fazer um desenho do que ela está vendo, se de repente ela está no quarto dela, está lá no escuro, né? E aí começa a ver alguma coisa. Às vezes é uma sombra lá fora, ou de alguma coisa lá fora da janela que reflete aqui dentro e faz uma sombra. E aquilo é assustador. Quem nunca, né? Até mesmo grande, a gente às vezes se assusta mesmo. Só que depois a gente entende, né, o que acontece. E é isso que a gente quer para a criança. E aí a gente vai, pega esse desenho, conversa sobre, vamos dar um nome para esse monstro, para esse alguma coisa. Depende do que ela colocar para você. Ou se é um barulho, vamos identificar aí quais são os barulhos do silêncio. É um relógio que está lá fazendo tic-tac, é um barulhinho de chuva, é o vento, né? Assim, pode ser qualquer coisa. Mas isso pode se transformar, sim, num medo muito grande, porque a criança começa a imaginar. Ou se ela assiste algum tipo de desenho, filme, jogo de videogame, no computador, no tablet, e ela fica lembrando disso, até de uma forma bem inconsciente, ela não se dá conta e depois não sabe sair da situação. Então mistura tudo e vem aquele medão, né? Então, o que será que está passando na cabecinha dessa criança? Vamos entender de onde vem esse medo, entender se ele é um medo real, porque talvez não seja um medo de um barulhinho lá fora ou de uma sombra aqui dentro, mas pode ser um medo de alguém. Essa criança está tentando se comunicar com você que ela está com medo de alguma pessoa, de um local. Será que aconteceu algo com ela? Então, né, um medo para entrar na escola. Por que ela está assim agora? Nunca foi assim. O que será que aconteceu? Alguém chamou atenção, ela ficou sentida, alguém olhou de cara feia. Eu me lembro quando eu era pequena, eu ia na feira do bairro com a minha mãe, e tinha uma barraca enorme com aqueles biscoitos amanteigados, e balas, chocolate. E qual criança não fica com os olhos brilhando ao ver isso? E a minha mãe, de mão dada comigo, foi para um lado e eu puxei para o outro, porque eu queria o biscoito. Eu queria que ela visse a barraca do biscoito para me dar um pouquinho. E eu sempre fui uma criança muito tranquila, obediente. Mas o que aconteceu? Eu coloquei a mão numa das caixas, era aquelas caixas de biscoito com uma tampa, e de repente eu já ia colocando a mão e o homem olhou pra mim com uma cara muito feia, com os olhos arregalados, com uma cara de bravo, e eu fiquei assustadíssima, chorei, minha mãe não sabia nem porquê, e ela tava ali logo na barraca da frente. E isso pra mim foi muito traumático, porque essa barraca, eu acredito que... Agora eu moro em outro estado, eu já não sei, mas até a última vez que eu fui nessa feira, essa barraca existia e eu passei por esse homem, ele já está bem mais velho, lógico, já são, vamos dizer aí, 30 anos atrás, mas eu me lembrei de toda a cena e na hora eu ri, porque agora não faz sentido, mas na hora eu fiquei com muito medo. Com medo dele brigar comigo, com medo dele, sei lá, o que ele podia fazer. Talvez nada, ele só quis mostrar pra mim. Não põe a mão aí, menina, né? Mas eu fiquei com medo dele. Então isso pode acontecer e a criança não sabe explicar e guardar essa informação aí. Enfim, os motivos podem ser vários, mas o que importa nisso tudo é como que a gente vai ajudar essa criança a sair dessa situação angustiante. Entendendo sempre a intensidade e a frequência que isso acontece, para que a gente consiga ou afastar o motivo ou ajudar essa criança, acima de tudo, a lidar com o medo. Se for algo que ela precise estar frequentemente em contato, ela vai de alguma forma se tornando mais forte. Porque quando a gente não consegue lidar com o nosso medo, ele vai ficar monstruoso e a gente pequenininho. E o que acontece? Como em filmes que a gente assiste,
É como se aquilo tomasse conta da gente e depois a gente não consegue se salvar. Então a gente tem que reagir mesmo e lidar com esse medo, tá bom? Conta aí pra mim de que o seu filho tem medo, do que o seu netinho tem medo e se precisa de tirar alguma dúvida, escreve aí embaixo, né, no canal ou manda uma mensagem pelo WhatsApp, no e-mail, no Facebook e eu vou tentar de alguma forma ajudar a responder isso aí. Um beijo e até mais!